Mais boa tarde. Bem, o sentimento com que eu fico na sequência daquela intervenção e depois daquela entrevista é um sentimento de lástima e de profunda repulsa, porque eu acho que, apesar da política, pela mão destes dirigentes políticos, ter chegado ao grau zero, há, apesar de tudo, limites, não é? E, portanto, nós temos um Presidente da República que vai falar num dia que é supostamente o dia do país e consegue falar sem fazer qualquer referência à situação dramática em que vive hoje a esmagadora maioria dos seus compatriotas. Portanto, em toda a intervenção, disse uma vez a palavra crise, disse 0 vezes a palavra crise, disse uma vez a palavra desemprego, quebra do PIB, destruição completa da capacidade produtiva do país, aumento das bolsas de miséria e de fome, situação dos funcionários públicos transformados, quer os no ativo, quer os reformados, nos botes expiatórios de todos os males da nação. Nada disso ocupou um segundo que seja. E fez uma intervenção absolutamente mistificatória, mentirosa em alguns casos, procurando fazer crer que a agricultura portuguesa se transformou num setor de ponta de elevado grau de produtividade. Chegou a dizer que, apesar do número de agricultores ter passado para metade, que a produtividade da terra cresceu 22% e a produtividade do trabalho cresceu, neste período de pertença à União Europeia, 180%. Esqueceu-se de dizer que nestes 20 anos, 20 e poucos anos, o número de explorações agrícolas caiu 50%, mas isso podia ter correspondido a um processo de concentração da propriedade na terra, mas a área de superfície agrícola diminuiu qualquer coisa como 10%. Em 1986, nós tínhamos que importar sensivelmente cerca de 35% dos produtos alimentares que consumíamos. Em 2007 passámos a ter que importar mais de 50%. Vamos neste momento em cerca de 70%. A agricultura foi o setor, segundo o estudo recentemente publicado por Augusto Mateus, que restou o maior gap face à média comunitária e foi o único setor cuja produtividade divergiu da média europeia. A taxa de cobertura das importações pelas exportações alimentares baixou de 43% em 1990 para 32% em 2010. Como é que é possível um indivíduo, seja ele quem for, mais ainda se é Presidente da República, ter a lata de, à pala de procurar responder a críticas justíssimas que têm sido feitas, no sentido que ele foi o primeiro e principal responsável pela destruição da base produtiva do país, a agrícola, a industrial, a das pescas, como o próprio Luís Gomes já referiu, vir tentar arremedar aqui uma justificação que é completamente falsa e que visa iludir as suas responsabilidades e que faz, uma vez mais, lembrar a história dos ratos, que quando o barco começa a afundar são sempre os primeiros a saltar a borda fora, a fim de não irem na voragem do abismo juntamente com a embarcação naufragada. E é, em meu entender, tentar distanciar-se cada vez mais do... ao mesmo tempo que sustenta claramente o governo. E esse é o outro aspecto mistificatório. Foi citar o Dr. Jorge Sampaio, fraco exemplo, visto que o Dr. Jorge Sampaio é talvez o principal responsável político pelo enterro do papel que a nossa Constituição reserva ao Presidente da República, exatamente por ter feito sempre uma aplicação, para ser simpático diria, minimalista dos poderes presidenciais e ter entendido que, de facto, o Presidente era uma espécie de quarta-fita, estava lá para ver andar os comboios. Mas comparemos esta interpretação, que é uma interpretação errónea nos termos da Constituição Portuguesa. O Presidente da República é o primeiro e principal garante do regular funcionamento das instituições democráticas. E, portanto, se, por exemplo, verifica que um governo foi empossado na base de resultados eleitorais em que uma, ou mais do que uma força política, obteve uma votação com base num programa que, assim que chega ao poder, desata a fazer o contrário, não é um direito, é um dever que incumbe sobre o Presidente da República demitir esse governo e convocar novas eleições. Mas ainda ontem Cavaco Silva dizia precisamente que não bastava a falta de confiança do Presidente. Pois, mas isso não é verdade. Mas um Primeiro-Ministro, de acordo com a nossa Constituição, é responsável politicamente, simultaneamente, perante a Assembleia da República
e o Presidente da República. E o significado dessa dupla responsabilidade política decorre que o Primeiro-Ministro, digamos, a sua legitimidade democrática dimana da Assembleia da República, porque é tendo em conta os resultados eleitorais que o Presidente da República nomeia o Primeiro-Ministro, mas essa responsabilidade perante o Presidente da República resulta de que ele está vinculado com um programa a que está obrigado a cumprir e que, se não cumpre, deve ser imediatamente demitido e, com isso, provocar-se a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições. Mas, portanto, essa é uma concepção errónea, mas que, além do mais, contrasta completamente com a postura que o mesmo Presidente da República já adotou. Um governo que também não merece nenhuma consideração, como é óbvio, mas que já tive a oportunidade de dizer aqui que é um dos piores governos, para não dizer o pior governo. Enfim, a par, vão os dois a par, sob esse ponto de vista, disputam a primeiro lugar da classificação, isto é o último, do pior governo de 25 de Abril. Foi o governo do engenheiro José Sócrates, e comparar o que foi o discurso de posse neste segundo mandato do Presidente da República relativamente ao governo e à política que o governo estava a aplicar e à forma como estava a cumprir ou a incumprir as suas promessas eleitorais, com a atitude que ele adota, portanto, já tornou claro que este é o seu governo, é o dos seus amigos do BPN e companhia. Portanto, este é o seu governo e ele vai sustentá-lo até ao fim, mas sabe também que tal o isolamento e o desmascaramento do governo, da mesma forma que os membros do governo já não saem à rua sem levarem uma quantidade de gorilas atrás para se protegerem dos protestos populares, ele sabe também que não pode, digamos, assumir claramente essa posição e, portanto, está aqui a fazer um jogo absolutamente dúplice, indigno de um dirigente político de primeiro grau, como é um Presidente da República, que é o de apoiar o governo, mas ao mesmo tempo tentar pôr-se numa posição de pertença, de distanciamento em relação a esse governo. E vai fazer isso olhando sobretudo para o pós-Troika, que tem sido o tema central. Eu acho isso é outra... O que o Presidente da República, com essa história do pós-Troika, está a tentar evitar é, como já tive a oportunidade de dizer, que se discuta a questão do euro e da cada vez mais óbvia necessidade do país sair do euro, criar a sua própria moeda, definir uma paridade dessa nova moeda com o euro e recuperar a sua liberdade de decisão em matéria orçamental, cambial, fiscal, monetária, etc. E ele está a tentar abafar a todo o trânsito. Porquê? Porque, evidentemente, esse é o seu papel político. O euro é hoje o colete de forças que impede o nosso país ser um país livre e soberano nas suas escolhas e, portanto, esse é o instrumento fundamental através do qual se atrelam os trabalhadores portugueses a pagar e repagar e tornar a repagar com língua de palmo, enfim, já sem língua nenhuma, aos credores, isto é, à banca, em particular à banca germânica, e, portanto, sabe-se perfeitamente que essa mama acabará no momento em que Portugal decida não porque é empurrado, mas decida porque entende dever fazê-lo, reunindo aquelas condições que eu disse há bocado, que será outras, tomar conta do sistema bancário, nem que para tal seja necessária tropa, salvaguardar as poupanças dos pequenos e médios depositantes e, sobretudo, sacudir este jogo permanente da chantagem, que é o que levou o país ao desastre em que nós nos encontramos hoje. É o jogo da chantagem dos titulares do pensamento dominante, que é, sempre que aparece uma voz dissonante a chamar a atenção para um problema, abafá-lo imediatamente com argumentos ad terrorum, que é, não se pode discutir o euro porque há uns quantos peritos que dizem que isso seria uma enorme desvalorização da moeda e as consequências seriam catastróficas. Nunca se discute até ao fim. Uma eventual mudança de discurso deste governo ainda chega a tempo? Não, porque evidentemente que as questões são questões de fundo e de política de fundo. É preciso dizer com toda a clareza que a política de seguidismo da Alemanha é o euro. Portanto, não há independência e soberania económica e financeira de qualquer país enquanto esse país pertencer a uma moeda única que representa a cobertura jurídico-financeira dos interesses da principal potência da Europa. Não há uma União Europeia solidária, porque, como nós já todos verificamos, sobretudo a partir de Maastricht e depois, em particular, do Tratado de Lisboa, o que a União Europeia é uma superestrutura jurídica e política de dominação dos povos e dos países mais fracos pelos países mais fortes, em particular pelo ex-franco-alemão e, em particular, pela Alemanha. Portanto, não há austeridade mais desenvolvimento. Isso é outra treta, essa partilhada quer pelo partido do meu querido amigo Luís Gomes, quer pelo PS, que é tentar fazer crer às pessoas que é possível aplicar uma política de austeridade e simultaneamente haver desenvolvimento. Não, a política de austeridade sorve todos os recursos e mais alguns do país e, mais do que isso, não só sorve esses recursos, como agrava continuamente a dívida. Quando nós terminarmos, quando chegarmos ao fim da Troika, já agora que se fala nisso,
E o resultado será, Portugal estará muito mais endividado do que estava anteriormente e quebrou ainda mais a sua capacidade produtiva do país. Por último, deixe-me só referir muito passagem dois pontos. Primeiro, vimos há bocado uma notícia muito curiosa, que é o Tribunal Constitucional alemão está a analisar a compatibilidade de medidas do Banco Central Europeu com a Constituição alemã. Quer dizer, na Alemanha, a Constituição é a lei fundamental do país e não há ditames de qualquer outra ordem, de qualquer outra instância, europeia ou não, que se possam sobrepor à lei constitucional. Em Portugal, os escravos da Alemanha, os representantes da Alemanha, acham que é a Constituição que se tem de moldar aos ditames da Troika. Segundo, eu trouxe aqui um mapa que mostra o que é a política de Cavaco Silva dos transportes, prosseguida sucessivamente pelos diferentes governos. O que temos aqui é as vias de ligação à Europa por bitola europeia, quando o plano estratégico espanhol estiver completamente completado. Ou seja, das 5 portas de ligação de Portugal à Espanha, Espanha está neste momento, e o governo português está a permitir isso, é isso que se chama vende pátrias, que apenas a saída do Poceirão a caminho de Badajoz, portanto de Sines, para pôr o Porto de Sines instrumentalizado à centralidade de Madrid, é que está a ser feita. O resto, Portugal vai ficar completamente laqueado, porque continua com a bitola ibérica, não lhe permite passar um único comboio a caminho da Europa. Garcia Pereira, eu já relativamente aí gostava de fazer uma questão que era muito simples. Eu concordo com a política e a estratégia global. Deixe-me só terminar só para dizer o seguinte. Sim. E porquê é que se chega aqui? Porque chega-se aqui porque a estratégia do ponto de vista da política de transportes foi seguida designadamente por Cavaco Silva, foi a das autoestradas, dos IPs e dos ICs, que encheram os bolsos às construtoras civis e às parcerias público-privadas, mas que liquidaram completamente aquilo que devia ser o eixo fundamental para o nosso